Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos inaugurar o estudo da Carta aos Colossenses, especialmente pensando na soberania de Cristo, o Senhor de todo o universo. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Bom, você já viu, os amigos já estão aqui preparados para a gente estudar agora a carta aos Colossenses. Na semana anterior a gente concluiu a carta linda dos Filipenses, os Colossenses vem forte aí com muitas coisas lindas para falar ao seu coração. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. A gente faz esse programa juntos, né? Amigos aqui que conversam, você também estudando daí, e isso transforma em um resultado tão precioso, né? Que é o ensino da Palavra de Deus sendo compartilhado, porque eu sei que você também assiste aqui e fala na sua igreja, na sua classe. Você que é professor da Escola Sabatina, não é? Que está acompanhando, obrigado. Hein? Amanhã, se você está assistindo numa sexta à noite, né? Amanhã é dia de culto, é dia de Escola Sabatina. E você que ainda não é adventista, percebe a ênfase no ainda, né? Você que ainda não é adventista, é convidado a estar conosco amanhã em uma igreja adventista perto da sua casa. Você pode encontrar uma igreja adventista pertinho, tenha certeza que tem uma perto de você. E aí você pode chegar lá na igreja, se você tem o guia de estudos, pode levar o guia de estudos e dizer, ó, eu já assinei, o pastor Vinícius já me falou do guia, que eu adquiri lá em lições.cpb.com.br, e eu estou aqui para estudar o que eu aprendi no Lições da Bíblia ontem. Se você não tem o guia, não tem problema, você vai lá, você vai ser muito bem recebido, as pessoas vão tratar você com muito carinho, porque você merece, tá? Então, sábado de manhã, desde as 9 horas, é dia de ir à igreja e eu convido você a estar conosco, tá? E o nosso programa, eu estava dizendo para vocês, é feito aqui com os nossos amigos, eu vou apresentá-los para vocês mais uma vez. Aqui à minha direita o pastor Alberto Tasso. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Gostaria de dar minha saudação para o pessoal de Franca, no interior de São Paulo, cidade que eu nasci, meus pais moram lá. Cidade do Calçado? Cidade do Calçado. E é um privilégio estar aqui com vocês e que nós nunca nos esqueçamos que Jesus é o primogênito da criação e o primogênito dos mortos. Que legal. Amigo Patrick, pastor Patrick, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês e eu gostaria de mandar um abraço também muito carinhoso e especial àqueles que nos ajudam, que é o quinto integrante desse bate-papo, que são os Anjos da Esperança. Muito legal. Que contribuem, que fazem tudo isso acontecer. E gostaria de mandar um segundo abraço, que é para uma equipe maravilhosa. Você que é anjo, talvez você não consiga enxergar, está vendo aqui 4, mas dentro desse estúdio onde estamos gravando tem uma equipe maravilhosa que trata os convidados, os apresentadores, uma equipe especial que eu tenho certeza que fazem a diferença para que esse conteúdo chegue aí até a sua casa, até as suas mãos. Excelente, Patrick. Muito obrigado, muito bem lembrado aí. E esse carinho, essa homenagem à nossa equipe aqui da Novo Tempo, que faz a Novo Tempo acontecer, não é? Pastor Adenilton, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Bom, para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, participando aqui com os amigos. Eu acho que os amigos que estão nos acompanhando estão gostando muito dessa temporada. Temas maravilhosos falando sobre Cristo, e essa semana vamos falar sobre a supremacia de Cristo. É um prazer estar aqui e estudarmos a Bíblia juntos mais uma vez. Prazer é nosso, amigo. Alberto, você ora para a gente, por favor? Vamos orar. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio. Primeiro, de ter a Bíblia preservada e aqui diante de nós. Segundo, de termos a liberdade de ter a Bíblia, de estudar a Bíblia, de transmitir esse estudo, Senhor, para milhares de pessoas em todo o canto desse mundo. Amém. Mas para isso, Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco. Nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Alberto. E vamos começar com você, porque a gente está inaugurando um novo capítulo aqui na nossa série, que agora a gente vai falar sobre Colossenses. É uma outra epístola de Paulo. Naturalmente, elas têm temas que se assemelham, a teologia de Paulo está em todos os seus escritos, mas tem algo específico aqui. Eu queria que você nos introduzisse essa epístola tão especial. Muito bem, a gente falou um pouquinho disso lá no primeiro episódio. Eu acho que vale a pena relembrar alguns conceitos para refrescar isso como o contexto aqui da carta aos Colossenses. Veja, a carta aos Colossenses é uma das cartas da prisão
né? Então, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. A gente não sabe em que prisão Paulo estava, pode ser Cesareia, pode ser Roma, mas é possível que tenha sido, é mais provável, pelo menos assim, a tradição cristã defende mais a ideia de que teria sido Roma, na primeira prisão de Roma, que foi a prisão domiciliar. Então Paulo terminou a terceira viagem missionária, de Antioquia ele desceu para Jerusalém, lá ele foi acusado falsamente de ter levado um gentio para dentro de um lugar sagrado dos judeus, dentro do templo. Então ele é preso pelos judeus, ele apela a Roma, volta para Cesareia, e de Cesareia, então, ele pega o barco para ir para Roma, ele tem um naufrágio, lá em Roma, então, ele recebe essa dádiva, digamos assim, né, de ter uma prisão domiciliar onde ele tinha mais liberdade para receber pessoas, escrever, inclusive é através dessa prisão domiciliar de que o evangelho chega, diz, de acordo com o próprio Paulo, até a casa de César. E Paulo então escreve a carta aos Colossenses nesse contexto também de prisão, também de cárcere, na sua primeira prisão de Roma. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos, na carta é muito claro de que Paulo não conhecia os colossenses pessoalmente, vemos a igreja ali, e o fundador é Epáfras. A cidade de Colossos não era muito longe de Éfeso, é provável que Epáfras tenha ido até Éfeso. Paulo ficou pelo menos 3 anos em Éfeso, e ali então ele conheceu Epáfras se converte, e então ele teria ido até Colossos e levado o evangelho para lá. Alguns dos personagens conhecidos da igreja de Colossos é Filemão e Onésimo, que é uma outra carta da prisão que Paulo escreve. Os dois, pelo jeito, frequentavam a mesma igreja ou estavam ali naquela comunidade cristã, ali naquela cidade. E um outro detalhe interessante que serve de contexto, nós temos 2 hinos cristológicos nas 2 epístolas, né? O hino cristológico que nós já estudamos em Filipenses e que é um outro hino cristológico que aparece logo nessa primeira lição aqui, a lição número 8, e é interessante que eles se complementam. Enquanto o primeiro hino cristológico enfatiza o esvaziamento de Cristo e a encarnação, o segundo hino cristológico representa especialmente a divindade de Cristo, a eternidade de Cristo e as suas funções divinas. Então é uma carta que vale a pena ser estudada. Excelente, extraordinário, né? Ainda falando sobre esta carta poderosa, a carta aos Colossenses, amigo, esta carta é o maior tratado cristológico, penso eu, do Novo Testamento. Estudiosos, inclusive o comentarista Wiersbe, vai dizer que essa epístola é a mais profunda do apóstolo Paulo. Em um tempo de tanta tolerância com o erro e intolerância com a verdade, entra Colossenses para fazer diferença na nossa vida. E eu gostaria de convidar a você que acompanhe com muita atenção os programas sobre esta carta, porque eu tenho segurança que desesperadamente a igreja precisa ouvir sobre esta carta na contemporaneidade, sabe? E aqui vamos tratar diretamente de alguns homens e até mesmo uma das intenções do inferno, que é justamente atacar a divindade de Cristo Jesus. Então você não pode sair, você não pode se desconectar, porque coisas especiais nos esperam. Que bacana, muito legal essa boa introdução que vocês dois fizeram, né, a essa epístola, e fica aí o estímulo, né, para todos nós estudarmos ao longo do restante dessa temporada essa epístola tão importante. Isso mesmo, e essa carta, eu acho que complementando aqui o que eles já mencionaram, essa carta mostra mais uma vez o amor que Paulo tem por Cristo, né? Porque Cristo é o tema central aqui da carta. Inclusive, o tema dessa semana é a supremacia de Cristo. Paulo vai falar sobre a soberania de Cristo, a primazia de Cristo, a importância dele, o papel preponderante dele em relação à criação. E para Paulo fazer isso, aqui no capítulo 1, ele vai apresentar alguns títulos de Cristo, digamos assim, né? E um título que Paulo apresenta está aqui no capítulo 1, verso 15, quando ele diz, este é a imagem do Deus invisível. Isso aqui tem uma mensagem profunda, muito grande. Porque quando Paulo apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível, Paulo está pensando na história da salvação, no plano da redenção. Quando Paulo fala sobre imagem, logicamente, isso traz à nossa mente a ideia lá de Gênesis 1, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Jesus ele é apresentado como um segundo Adão, que veio para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez, né? Então, Jesus é apresentado dessa forma. E é tão tal que no verso 14, se a gente puder voltar um pouquinho, eu acho que a partir do verso 13, vale a pena ler. Capítulo 1, versos 13 e 14, para a gente chegar a esse título de Jesus no verso 15. O verso 13 diz assim, ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, note uma coisa interessante que está acontecendo aqui. Então, Deus cria Adão e Eva e Deus cria Adão para ser um representante dele aqui neste mundo, né? Mas só que Adão cai em pecado e ele perde o domínio deste mundo. Cristo teve que vir para recuperar o domínio que Adão perdeu. E é por isso que Paulo diz aqui, ele nos libertou do império. Ou seja, Adão, ele perde o domínio deste mundo e Cristo tem que vir para poder trazer esse domínio, retomar esse domínio. Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verso 14 diz, no qual temos a redenção, né, que é libertação, e temos também a remissão dos pecados. Aí no verso 15 ele diz, este é a imagem do Deus invisível. É como se Paulo quisesse apresentar as credenciais de Cristo. O que ele faz está no verso 14. O que ele faz? Nele nós temos redenção. Nele nós temos remissão. Mas quem é este que tem o poder de redimir? Quem é este que tem o poder de remir? Quem é este? É aquele que é a imagem do Deus invisível. Então veja, Adão foi criado como representante de Deus, mas Cristo como representante de Deus, como a imagem de Deus, ele vem num patamar muito mais elevado. Inclusive lá em Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então somente alguém que é igual a Deus poderia vir e nos libertar do reino das trevas. Então isso é muito bonito. Então Adão ele perde. Nós temos ali o relato da queda no capítulo 3. Adão foi criado, eu acho que vale a pena até a gente ler, vamos aqui rapidinho, Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Nós temos aqui a comissão que Deus deu a Adão. Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Aí diz aí, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que a ideia de imagem que nós temos lá em Colossenses está vindo daqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, Adão foi criado para ter domínio, e esse domínio, logicamente, aqui não é um domínio de exploração, é um domínio de representação. Liderança. De liderança, né? Mordomia, né? De mordomia. Aí no verso 27 nós lemos, criou Deus, pois o homem à sua imagem, repete a ideia de imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí nós temos a comissão aqui no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Veja que a ideia de domínio aparece aqui novamente. Mas Adão perde e Deus começa a chamar pessoas para trabalhar na recuperação dessa autoridade, desse domínio. Olha só, queria só ler mais um texto aqui, Êxodo capítulo 1, verso 7. Êxodo capítulo 1, verso 7, e os amigos que estão em casa vão achar isso aqui muito interessante, porque aqui em Êxodo capítulo 1, verso 7, nós temos a fraseologia que aparece em Gênesis 1, 28. Êxodo capítulo 1, verso 7 diz assim, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Olha só que coisa interessante. Então Deus está dando para Israel a mesma comissão que deu para Adão. Ou seja, sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Só que Adão não consegue fazer isso. Depois Deus chama Abraão, depois Deus chama Isaac, depois Deus chama Jacó. E a gente não tem tempo para discutir isso aqui, mas a linguagem que aparece em Gênesis 1, 28 vai aparecer no chamado deles também. Vai aparecer no chamado de Israel. Você vai para os profetas depois e eles vão utilizar essa mesma linguagem. É como se o Antigo Testamento estivesse dizendo o seguinte, olha, nós estamos aguardando aquele que vai realmente cumprir essa comissão que foi dada a Adão. E quem é esse? É Cristo, a imagem do Deus invisível. Eu queria só mais um texto, 1 Coríntios, para a gente entender melhor esse conceito de Cristo como novo Adão e como último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 45. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 45. E aí nós lemos aí, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja que quando Moisés fala de Israel, está apresentando Israel como uma espécie de Adão, um Adão corporativo. Quando apresenta Abraão, Isaac e Jacó, utiliza a linguagem que foi utilizada com Adão. É como se o texto bíblico estivesse dizendo, nós estamos esperando um novo Adão. E então chega
o último Adão. Veja que a linguagem que Paulo usa não é segundo, mas último. Último Adão. E aí no verso 26 nós lemos, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A mesma ideia de imagem, só que lá em Colossenses, ele diz a imagem do Deus invisível. Cristo, ele é a imagem de Deus diferente da maneira como nós somos a imagem de Deus. Mesmo Adão, quando foi criado perfeito, ele não é a imagem de Deus como Cristo é a imagem de Deus. Porque Hebreus diz que ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele tem as credenciais para nos redimir, ele tem as credenciais para nos remir, porque ele é igual a Deus. Alguém igual a Deus veio nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Que perfeito, né? Deus é a imagem, não a imitação. É a exegese de Deus. A expressão do Deus, é a expressão de Deus visível, é a expressão de Deus, é a expressão visível do Deus invisível. Que coisa extraordinária, muito profundo isso. E muito bonito nisso aí, porque é o seguinte, na teologia, a gente está entrando aqui em assuntos teológicos, sempre se discutiu se Jesus é igual a Deus, né? Sempre houve essa discussão, e a gente sabe que ele é igual a Deus. Mas uma coisa talvez tão importante quanto a gente pensar o seguinte, Deus é igual a Jesus. Se Jesus é igual a Deus, Deus é igual a Jesus. Se o Pai tivesse vindo ao mundo, ele teria agido exatamente do jeito como Cristo agiu. Ele teria demonstrado o mesmo amor, a mesma empatia. Ou seja, é muito gostoso a gente pensar que Jesus veio para fazer uma exegese do Pai, para nos mostrar como é o Pai. E a gente então pode compreender melhor a declaração da Bíblia quando diz que Deus é amor. A gente olha para Cristo e a gente sabe que Deus é amor. A gente olha para Cristo, a gente sabe que Deus é misericordioso. A gente olha para Cristo, a gente sabe que Deus é perdoador. Porque não somente Jesus é igual ao Pai, mas o Pai também é igual a Jesus. E por isso que acho que Paulo ele escolhe a expressão imagem. Veja, há um contraste aqui. É um Deus que não pode ser visto e uma imagem que é vista, certo? Então, Paulo, quando ele diz que Cristo é a imagem de Deus invisível, ele está dizendo de que Cristo é a revelação suprema do Pai. Se você quiser ver o Pai, você só verá o Pai através de Cristo. E Cristo, ele é visível porque ele se encarnou, porque ele é humano, porque ele se revelou. E a gente pode ampliar isso ainda mais, a ideia de que as manifestações de teofania é o termo que a gente usa para as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele era o eu sou lá com Moisés e etc. Então Cristo é a parte visível de Deus, o Pai, que se revela, né? Cristo é a revelação plena e perfeita do Pai. Louvado seja Deus, né? Porque Jesus se manifestou nesse mundo para revelar quem é o Pai e nós possamos compreender o amor de Deus plenamente. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta, agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando esse tema tão especial com você. E uma dica do coração, hein? Essa revista, olha que coisa linda essa revista, Lar Doce Lar, revista Esperança, edição Lar Doce Lar, para você que quer ter um lar cada dia mais feliz ou que deseja que seu lar seja feliz. Deus tem um propósito especial para abençoar a sua vida com uma família feliz. Você foi criado para isso. O pecado muitas vezes danifica a estrutura mais central da sociedade, que é a família, mas Deus tem um propósito de restauração. E essa revista vai ajudar você nesse caminho aqui, com temas tão lindos como aprendendo a lidar com traumas emocionais e familiares, né? Quantos traumas a gente sabe que existem nas famílias, não é? Você quer saber como fazer para salvar um casamento? Existe casamento sem solução? Pastor, não tem mais solução, agora não tem mais jeito, a gente vai se separar. Para um pouquinho, pede a revista vai ajudar você vai encontrar caminhos e soluções
para casamentos que estão em desespero. Pastor, meu casamento está bem, mas eu conheço uma pessoa que está passando por dificuldades muito graves no casamento. Pede a revista, porque você lê a revista e ajuda o seu amigo, ajuda a sua amiga. Entende? A revista vai ajudar você também a encontrar o caminho do perdão, como uma solução para os problemas familiares. Olha, eu dei 3 sugestões que estão aqui, mas existem muito mais aqui nessa revista que eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito especial para a sua vida e para a sua família. Peça agora mesmo, o telefone está aparecendo na sua tela, manda o WhatsApp para esse número e a nossa equipe vai mandar para você sem custo nenhum esse material tão especial como oferecimento dos Anjos da Esperança. Alberto, Paulo aqui no início da carta aos Colossenses está apresentando Jesus com vários títulos lindos. No bloco anterior nós destacamos a ideia de que Cristo é visto como a imagem do Deus invisível, a revelação do Pai, né? Cristo, aquele ser que é igual a Deus e que por isso pode ser adorado. É curioso que no Antigo Testamento nós encontramos, né, nos 10 mandamentos, o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, os deuses não podem ser representados porque eles não existem, não são divindades reais. Mas o Deus invisível tem uma imagem diante da qual você pode se curvar. Essa imagem é a pessoa de Jesus Cristo. Não, eu não quero me dizer, não a escultura de Jesus Cristo, mas o ser de Jesus Cristo. Ele encarnou aqui como ser humano e diante dele nós podemos nos prostrar porque ele é Deus infinito. Porém, o apóstolo apresenta outros títulos aqui e um que nós vamos trabalhar agora é um título que precisa ser explicado com bastante atenção, que é o primogênito de toda a criação de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer ao se referir a Cristo como primogênito de toda a criação de Deus? Muito bem, esse realmente é um dos, como o Patrick mencionou, a Epístola aos Colossenses é uma epístola cristológica, né? Cristo está no centro de tudo que Paulo diz, mas aqui Paulo trata muito sobre a natureza de quem é Cristo. E esse é um tema bastante, da primogenitura, ou primogênito da criação, debatido ao longo da história do cristianismo. Então, você tem uma ideia já antiga no cristianismo que é chamada de arianismo, que é a ideia de que Jesus ele é o primogênito de toda a criação porque ele é o primeiro ser criado, certo? Então, Cristo teria sido criado antes de todas as outras criaturas, mas ele é criado, ele não é eterno como o Pai é eterno. Então, o arianismo ele existe, ele é vivo até hoje. Há cristãos que defendem essa mesma ideia de que Cristo não é exatamente igual ao Pai, porque ele foi criado em algum momento na eternidade e depois Cristo, como criatura, se transforma em criador depois das outras coisas. Mas, na verdade, isso é uma maneira equivocada de entender a expressão primogênito. Porque, realmente, primogênito tem que ver com o primeiro gerado, né? É o filho mais velho, eu sou primogênito, eu não sei se alguém aqui... Você também é primogênito, eu tenho um irmão mais novo, então eu nasci primeiro. Tá? Eu sou primogênito. É a gente que mandava lá, não? A gente que mandava. E apanhava mais também, né? E levava mais bronca, etc. Porque... O bônus e o ônus. A gente que era culpado de tudo também. E meus irmãos estão assistindo agora pensando, nada disso. Não sei não, mas a gente era mais culpado, pelo menos, do que os outros, né? Por ser o mais velho. Mas o primogênito é a ideia de ser o primeiro criado. Mas, na verdade, na Bíblia, a primogenitura, ela tem que ver muito mais do que isso. Eu tenho um amigo que é um pastor adventista também, mas ele é pastor adventista lá no sul da Alemanha, na região da Bavária. E um grande amigo meu, o meu melhor amigo, assim, a gente formou em teologia juntos, etc. Ele é um apaixonado pela lição da escola sabatina. E ele fez uma tese de mestrado muito interessante, que ele analisou a primogenitura no livro de Gênesis. Como é o nome do seu amigo? Paulo, também, mas não é o Paulo apóstolo, não, é o Paulo... Quem sabe um dia ele vem nesse programa, né? Quem sabe um dia. E o Paulo, não apóstolo, Paulo, meu amigo, ele fez esse estudo e ele descobriu de que em Gênesis a gente sempre tem, no livro de Gênesis, inversão da primogenitura, onde o primogênito não é sempre o mais velho. O caso mais clássico ali você tem Isaac e Jacó, né? Isaac é o mais velho, mas o primogênito, quem recebe a bênção, é Jacó. Dos filhos de José, Manassés era o mais velho, mas quem recebe a bênção da primogenitura é Efraim. Então você tem essa inversão, né? Entre as mulheres, Raquel e Lia, né? Lia recebe a bênção de Raquel, enfim. Então você tem essa dinâmica, né, ao longo da história, e não só em Gênesis, você pode extrapolar para isso, onde o primogênito não é o primeiro mais... O próprio Moisés, né? O próprio Moisés também, outro exemplo, né? Ele não era o filho mais velho, mas ele recebe a bênção da primogenitura. Davi também. Então você tem essa inversão, ou seja, primogênito na Bíblia não é necessariamente o primeiro nascido, mas é aquele que carrega a responsabilidade e a bênção. É o herdeiro, né? Ele é o herdeiro, certo? Só que aqui, veja, Jesus, e essa palavra
primogênito, que em grego, que é a língua que Paulo utilizava aqui, protótokos, não é uma palavra muito comum no Novo Testamento, ela é mais comum no Antigo Testamento. Ela aparece só 8 vezes. Dessas 8 vezes, 6 se referem para Cristo. 2 aqui nesses versos aqui, né? 2 em Colossenses. Uma vez ela se refere para Israel, em Hebreus 11, 26, e outra vez para a igreja, em Hebreus 12, 23. Então, 2 vezes em Hebreus se referindo a Israel e a igreja, e 6 para Cristo, 2 aqui, né? Primogênito da criação, e depois a gente vai ver primogênito dos mortos. O que Paulo quis dizer por isso? Veja, a gente precisa ler tudo aquilo que Paulo diz sobre isso, né? Ele mesmo, no capítulo 2, verso 9, diz, mesmo em Colossenses, de que nele habita toda a plenitude, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo em nenhum momento aqui está ensinando de que Cristo é um ser criado e menos Deus, de que só o Pai ou Jeová é Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Cristo ele tem uma primazia, uma bênção, como filho de Deus. Mas não é um filho que foi gerado ou um filho que foi criado. É um filho que é eterno, mas que na dinâmica celestial ele assume a postura de filho. E ele é o primogênito porque ele é o mais importante, ele é o que carrega a bênção. Tanto é que ele não é criado, que Paulo podia imaginar que os leitores teriam essa confusão, de que nos versos seguintes, que também é um hino cristológico, nos versos seguintes diz, olha, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principal das potestades, e Paulo continua dizendo, em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo não é criatura, Cristo é criador. Então a ideia de primogenitura aqui tem que ver com a preferência, com bênção, com primazia. Eu acho que tem que ver isso exatamente com primazia e realeza. Realeza. Veja que Adão é o filho primogênito de Deus nessa terra, e como filho primogênito de Deus, ele recebeu a realeza desse planeta. E ele a perdeu porque a entregou nas mãos do príncipe desse mundo, que é Satanás. E Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, retoma a realeza desse mundo com a sua morte sacrificial na cruz do Calvário. E nesse sentido, ele se torna rei desse planeta. Eu penso que a palavra tanto primogênito como unigênito, que aparece em João 3,16, elas não têm muito que ver com a ideia, aliás, elas não têm nada a ver com geração, embora a expressão de gerar esteja embutida em cada uma dessas palavras, unigênito e primogênito. Primeiro gerado. A ideia mais é de título, não é? O unigênito, lá em João 3,16, é o Filho único de Deus, a coisa mais preciosa que Deus tem no universo. E o primogênito é o príncipe da divindade, ou seja, aquele que tem a realeza em suas mãos e tem o domínio. Tanto, só mencionar essa mesma ideia, tanto que Paulo não se refere primogênito como primeiro gerado, porque aqui, olha, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que Jesus é o primogênito dos mortos. Ora, Cristo não foi o primeiro que morreu. Ser ressuscitado também. Ele não foi o primeiro que morreu, certo? E se fosse o mais importante. E se fosse traduzido literalmente, seria que morreu. E se fosse traduzido literalmente, seria primeiro gerado dos mortos. Se você fosse traduzir literalmente, primogênito. Porque não tem o menor sentido, não faz o menor sentido. Mas ele é o mais importante dos mortos. Eu acho que a sua análise anterior também é muito curiosa. Quando a gente olha para Gênesis e percebe que os primogênitos, muitos deles não foram os primeiros gerados. Porque os primogênitos, para além da ideia da cronologia do nascimento, é quem vai herdar a linhagem patriarcal, quem vai ser o líder da família. Então, por exemplo, Caim e Abel já é o primeiro caso. Veja, Caim é o primogênito, o primeiro nascido, mas Abel é quem é reconhecido como líder. Claro que ele vai ser assassinado depois. E Sete, o filho que nasce na sequência, é que vai ser o primogênito da família de Adão. Depois você vai ter toda a linhagem que aparece nas genealogias do Gênesis para indicar quem são os filhos primogênitos ali, não necessariamente aqueles que nasceram primeiro, mas aqueles que herdam a realeza. Sim, e uma coisa importante aqui, eu acho, para a gente entender bem o que Paulo está fazendo aqui, veja, ele une esses dois títulos, né, eles estão unidos aqui. Jesus é imagem do Deus invisível, a gente já discutiu isso no bloco anterior, e depois ele apresenta Jesus como primogênito ou protótokos de toda a criação. Eu acredito que Paulo está utilizando esses títulos para mostrar o papel e a função de Cristo na história da salvação, na história da redenção. Porque veja, quando ele fala de Jesus como a imagem do Deus invisível, a gente já viu que isso nos lembra o livro de Gênesis. Então Jesus vem como o último Adão. E quando ele apresenta Jesus como primogênito dos mortos, como primogênito de toda a criação, isso no verso 16, no verso 18, é que ele vai falar de primogênito dos mortos. Quando ele apresenta Jesus como primogênito de toda a criação, isso nos lembra a função de Israel,
porque Israel é chamado de primogênito, né? Êxodo capítulo 4, verso 22. E Davi também vai ser chamado, inclusive, existem alguns textos do Antigo Testamento que o título é aplicado a Davi como um antítipo de Cristo, como um antítipo do Messias. Eu queria citar pelo menos um exemplo. Salmo 89. Salmo 89 é um salmo, a gente pode dizer, messiânico. Salmo 89. Aqui, a partir do verso 27, diz assim, ó, Salmo 89, verso 27. Falo-ei, está falando de Davi, por isso o meu primogênito. Olha que coisa interessante, o mais elevado entre os reis da terra. Falo-ei, por isso, o meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. Para mostrar que esse salmo, ele pode e deve ser lido de forma messiânica, a gente pode comparar o que o salmista diz aqui com o que João diz sobre Cristo em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Acho que a gente pode ler esse texto aqui. Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar assim os dois textos, porque aqui eu posso olhar para um e olhar para o outro, né? Então tá aqui, de um lado tem o Salmo 89, verso 27, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, e agora Apocalipse 1,5, que diz, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano ou mais elevado dos reis da terra. Está citando, né? Está citando o Salmo 89, verso 7, ou seja, Apocalipse está lendo o Salmo 89 de maneira messiânica. Então, Davi, ele é apresentado como um primogênito, mas apontando para outro primogênito, apontando para Cristo. Aí a gente vem aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 14, que a gente vai ver um título semelhante ao que a gente vê lá em Colossenses, Apocalipse 3,14, que diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. É muito parecido com o que acontece em Colossenses, porque em Colossenses ele é primogênito da criação. Aqui em Apocalipse 3,14 ele é o princípio da criação. E muitas pessoas usam esse texto para dizer, tá vendo? Olha, então ele foi o primeiro a ser criado. Mas a palavra que é traduzida aqui como princípio significa fundamento, base. Ou seja, ele é o fundamento da criação. Essa mesma palavra era utilizada com uma pequena diferença em Hebreus capítulo 2 para dizer que ele é o iniciador e o consumador da fé. Início e fim. Veja que o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece em Apocalipse. Alfa, ômega, princípio, fim. Para apontar para a eternidade de Cristo. Esses títulos apontam para a eternidade de Cristo. Então, em vez de esses títulos darem a ideia de que Jesus foi criado e depois ele cria, é o inverso. Na verdade, esses títulos apontam para a eternidade de Cristo. E lá em Apocalipse 3, no caso da carta à Laodiceia, né, você tem Jesus se apresentando à igreja e ele usa os títulos Amém, princípio da criação de Deus e testemunha fiel e verdadeira. Perceba que todos esses títulos estão associados com a palavra de Deus. A testemunha é aquela que pronuncia, o amém é aquela que deve a palavra confirmada. E o princípio da criação de Deus perdido aí no meio? Não. Porque Deus cria o mundo por meio da sua palavra. O fundamento da criação de todas as coisas é o verbo de Deus. E ele tem uma mensagem àquela igreja, é por isso que ele se identifica dessa maneira. Né? Gênesis 1 e João 1, né? No princípio que Deus fez pela sua palavra, e João vai dizer que aquela palavra é o Logos, né? É o verbo, né? O verbo de Deus é o criador de todas as coisas, então você conecta Cristo com o projeto da criação porque ele é o criador de todas as coisas. Exatamente. Na questão da realeza, do filho, né? Um outro salmo cristológico, e é o Salmo 2, verso 7, não usa-se a palavra para primogênito, mas a ideia de filiação, né? Ele me diz, tu és meu filho e hoje te gerei. Essa aqui é uma ideia que também é confundida na cabeça de muita gente. Como é que Deus gerou Jesus Cristo? Não, é uma fórmula de aliança. Quando um rei suzerano, superior, superintendente de todo um território, um imperador, ele está dando a sua bênção e está chamando um rei vassalo, subordinado a ele, para governar um território. E aí aquele rei daquele território menor se torna filho do rei que é soberano de todas as coisas, né? Essa fórmula inicialmente é aplicada a Davi, que é o primogênito rei
debaixo do domínio universal de Deus, e se aplica cristologicamente, tipologicamente a Cristo, que se torna o rei deste mundo, não é? Em lugar de Adão, e este reino que está subordinado ao domínio universal de Deus em todo o universo. E nós temos evidência na literatura do Antigo Oriente Próximo de que essa expressão, eu hoje te gerei, era de fato uma expressão utilizada pelo rei suzerano em relação ao vassalo. Então ele diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje. Se referindo à entronização. Exatamente. É uma geração de título, não uma geração de exato. essência. E é muito claro porque está dizendo, hoje eu te gerei, para uma pessoa que já está viva e nascida. E não é filho dele, então estou te gerando hoje como meu filho. Ou seja, eu sou o rei, suzerano, e você é o rei que está debaixo do meu poder aqui, da minha aliança. E vale mencionar que na dinâmica da Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, dentro das funções, a essência dos três é igual. Mas dentro do plano da redenção, Jesus assume essa postura de subordinação, de filho, e de estar próximo com as criaturas. E é por isso que Jesus diz lá em João capítulo 8, verso 58, de que antes de Abraão, eu sou. Ele se retoma para si, porque ele é o eu sou do Antigo Testamento, ele é a parte da divindade que está mais próximo das criaturas, por isso ele é o projeto da criação. Né? E você lembrou muito bem, as próprias expressões pai e filho, elas não apontam para uma ideia da essência do ser de Deus, mas para a funcionalidade que eles ocupam na dinâmica da história da economia da salvação. Deus o Pai é o grande líder e Deus o Filho, aquele que subordina ao Pai para salvar. Funcionalmente. Funcionalmente, mas os dois igualmente não têm origem e não têm fim. Então não é porque é o Pai que o Pai fez o Filho nascer. É pai e filho porque eles compartilham da mesma essência, do mesmo jeito que o meu filho compartilha da mesma essência que eu tenho. Um dia eu fui gerado e algum dia, se Cristo não voltar em meus dias, eu vou morrer. Igualmente o meu filho. Agora, o Filho de Deus tem que compartilhar a mesma essência de Deus. Se o Pai não foi gerado, o Filho de Deus também não pode ser gerado. E acho que aí a gente entende um pouco. Gente, a conversa tá muito legal aqui. E a palavra de Deus é viva e poderosa, e falar de Cristo, né, é extraordinário. O apóstolo Paulo que nos instiga isso por meio da inspiração do Espírito Santo. Mas vamos fazer um intervalo agora, porque o próximo bloco tem mais coisa especial, não sai daí. Nós já estamos de volta agora para o último bloco do programa de hoje, que está tão especial, não é? A gente está estudando sobre Cristo, né? O que é o cabeça da igreja, o princípio de toda a criação de Deus, essa força poderosa que Deus colocou na nossa vida, neste planeta para nos salvar, a segunda pessoa da divindade. Mas antes de entrarmos, veja que a gente já está querendo voltar para o assunto, né? Preciso falar uma coisa especial para você, te agradecer a você, né? Que é Anjo da Esperança, por compartilhar esperança com outras pessoas ao enviar suas doações aqui a Novo Tempo. Deus seja louvado pela sua vida. Se você ainda não é Anjo da Esperança, a oportunidade é agora. Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e seja parte dessa rede do bem que compartilha a mensagem de salvação para outras pessoas, mantendo a Novo Tempo no ar. Amigo Patrick, nós vamos falar de Cristo como o cabeça. Vamos lá, amigo. Coisa impressionante. Pensarmos na igreja como um corpo e não falar de Cristo como o cabeça é como se ela fosse defeituosa. Como sem a cabeça o corpo não existe, ela está morta. Um outro detalhe também, que o cabeça da igreja sendo Cristo, nós não temos margem para pensar que possa ser um homem. O cabeça da igreja não é um homem, é Cristo. Um outro detalhe importante quando a gente pensa em Cristo como o cabeça da igreja é pensarmos que Ele é o fundador da igreja. Ele que pensou. E o outro detalhe, que além de ser o Criador, ser o cabeça também dá uma conotação de liderança, dá uma conotação de... Claro. Ele é o governante da igreja. Quando nós pensamos na forma contemporânea, quando mencionamos que alguém é o cabeça, é porque ele está no local de destaque, no local de liderança. Então, pensar em Cristo como cabeça é pensá-lo como fundador e também como governante. Maravilha, Deus seja louvado. Isso é muito bonito, a gente pensar em Jesus como cabeça, porque Paulo está mostrando que Jesus, não somente ele lidera, mas ele é aquele que supre
a igreja. Ele fala exatamente isso, essa expressão que ele usa, se a gente for aqui para Colossenses 2,19, quando ele fala sobre a cabeça, ele diz, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido. Então, como cabeça, Jesus supre. Como cabeça, Jesus nutre. Então, ele não está somente liderando, ele está nutrindo a igreja. Toda a fonte de poder que a igreja tem para a proclamação do evangelho, para cumprir o papel para o qual a igreja foi chamada, isso vem de Cristo. E ele diz, suprido e bem vinculado, olha só que coisa interessante, por suas juntas e ligamentos. Ou seja, tudo está conectado com Cristo. Nele, nós estamos conectados nele. Isso aqui está falando de unidade da igreja também. Então, tudo está conectado nele. A imagem do corpo está aqui, aquela que Paulo utiliza lá em Coríntios, está aqui também. Então, tudo está conectado nele, vinculado nele, juntas e ligamentos. E aí depois ele diz, cresce o crescimento que procede de Deus. Lógico, se a igreja está bem nutrida, se o corpo está bem nutrido, o resultado natural é crescimento. Então, a imagem de Cristo aqui como cabeça, às vezes relembra um pouquinho a imagem de Cristo como pastor. Porque como pastor, é exatamente isso que ele faz, ele supre. Me lembro agora, por exemplo, do Salmo 23, né? Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o pastor está levando a ovelha para receber nutrição. Aí depois fala das águas, pão e água, as coisas essenciais da vida. Então, Cristo nos dá as coisas essenciais da vida. A gente vai, por exemplo, para Apocalipse 7, 17. Eu sempre me sinto tentado aí um pouquinho para Apocalipse. Fica à vontade. E esse texto eu quero ler. Esse texto eu quero ler. Apocalipse capítulo 7, verso 17. Apocalipse 7, verso 17. O ponto aqui é o seguinte, a metáfora de Cristo como cabeça, ela relembra muito a metáfora de Jesus como pastor. E aqui no capítulo 7, verso 17 de Apocalipse, a gente lê, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Que interessante, um cordeiro deveria ser apacentado, mas aqui ele apacenta, né? Porque aquilo que ele experimentou neste mundo, ele foi apacentado pelo Pai, podemos dizer assim, mas agora ele apacenta as suas ovelhas e diz aqui, e os guiará para as fontes da água da vida, ou seja, levando a ovelha para ter nutrição. Então, a imagem de Cristo como cabeça é muito parecida com a imagem de Cristo como pastor. Não somente ele lidera, mas ele nutre a igreja. Toda a igreja está unida nele, porque ele é o cabeça, e também é ele que dá o crescimento, porque afinal de contas, quando um corpo é bem nutrido, o resultado natural é crescimento. Os sentidos essenciais da vida estão presentes na cabeça, né? É isso mesmo. A boca, o nariz, os olhos, o ouvido. Então nós nos nutrimos em Cristo, nós enxergamos a vida por meio de Cristo, nós sentimos Cristo, nós ouvimos por meio de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Se a cabeça perde, se a igreja perde Cristo como cabeça, ela perde os seus sentidos e ela vai assimilar coisas erradas, ruins, ela perde o filtro, perde o propósito de existir. Né? Há uma outra dimensão na secção de Cristo como cabeça da igreja, de que é uma ligação orgânica entre, como há uma ligação orgânica entre a cabeça e o corpo, uma ligação orgânica entre Cristo e a igreja. Uma ligação orgânica, inquebrável, indissolúvel. Mas há uma dimensão nisso, nessa ligação que existe, né, em Cristo como a origem e o governante da igreja. Há muitos desigrejados hoje. Ou seja, há muitas pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Em nenhum momento a gente está dizendo aqui, ou a própria Bíblia diz, que a salvação é pela igreja. Paulo é muito claro que a salvação é por Cristo somente. Ou seja, é possível que alguém seja salvo não fazendo parte da igreja. No entanto, se você quiser ter uma experiência de ligação completa com Cristo, orgânica com Cristo, você tem que fazer parte da igreja. Não separa a cabeça do corpo. Né? Exato. Então, veja, essa ideia de desigrejados, eu quero Cristo, mas não quero a igreja, porque a igreja é terrível, porque a igreja fere, porque a igreja tem seus problemas, e realmente a igreja é pecadora, a igreja tem seus problemas, etc. Mas é uma ideia não bíblica, porque a ligação de Cristo não é com o indivíduo, é com o corpo, né? Então, eu preciso fazer parte deste corpo para ter uma ligação orgânica com Cristo de maneira mais intensa e mais perfeita. Exatamente. Isso é interessante, esse comentário, porque quando a gente pega aqui em Colossenses capítulo 1, os títulos que Jesus recebe aqui, os títulos que Paulo atribui a Cristo, todos eles a gente pode dizer que são títulos divinos, né? A gente viu aqui, parece que são títulos humanos, mas no final das contas, todos esses títulos apontam para a divindade de Cristo. E como Deus, ele era o único que poderia fazer reconciliação entre Deus e os homens. Porque a gente se lembra, no episódio anterior, nós comentamos que o homem cai em pecado,
não é? E agora Cristo precisa vir como o último Adão e recuperar o domínio e a autoridade que Adão perdeu. Mas ele veio também para fazer reconciliação, né? Porque nós ficamos distanciados de Deus e Cristo precisava fazer reconciliação. Então, somente alguém igual a Deus poderia fazer essa obra. Né? E aqui Paulo diz nos versos 19 e 20, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Divindade de Cristo. Tem mais A divindade de Cristo. Né? Então, praticamente esse verso resume o que Paulo disse antes. Então, esses títulos, a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, em vez de apontar para o fato de que, como algumas pessoas pensam, que ele foi criado, não, é exatamente o inverso. Você que estudou a linguagem hiperbólica ou exagerada de Paulo, né? Toda a plenitude, Toda a plenitude. Né? Já é um pleonasmo aí, não é? Exato. Para enfatizar. Para Exatamente. enfatizar, ou seja, ele é plenamente Deus. E como plenamente Deus, ele pode fazer essa tarefa do verso 20. Né? E a tarefa do verso 20 é, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Somente alguém divino poderia fazer essa obra. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o pecado gera uma espécie de desestabilização. E somente alguém igual a Deus poderia trazer as coisas, a reconciliação, novamente. Não, por favor. O que é extraordinário dessa ideia de reconciliação é que a reconciliação acontece em 2 níveis. Ela acontece na terra, diz o texto aqui, olha, reconciliar-se todas as coisas na terra e no céu. Aí alguém pode se perguntar, veja, na terra está muito claro, o que Cristo reconcilia? Nós éramos filhos da ira, Cristo então nos reconcilia e nos adota e agora somos filhos de Deus. Então é uma reconciliação entre a humanidade pecadora e agora redimida, né, a igreja redimida que se aproxima de Deus e agora está reconciliada com Deus. De filhos da ira, de filhos do inimigo, novamente agora para filhos de Deus. Agora, que reconciliação é essa que acontece no céu? Se no céu não há pecado. Veja, então existe uma dimensão cósmica na cruz. Existe um grande conflito entre o bem e o mal, e nesse grande conflito existem dúvidas que pairaram em algum tempo na mente dos anjos, dos seres não criados, sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre o amor de Deus, sobre a lei de Deus. E a cruz é aquilo que resolve esses problemas. Eu quero citar uma declaração aqui de Ellen White, essa escritora cristã, que ela diz o seguinte, olha, é através da eficácia da cruz que os anjos do céu estão guardados da apostasia. Certo? Então há uma dimensão cósmica dessa reconciliação. Se a gente ler João 12:31, que é um texto bastante conhecido, assim lá em João 12:31, pois chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, e o contexto é a cruz. Ora, Satanás está sendo expulso do céu ali, certo? O príncipe desse mundo está sendo expulso do céu, há uma dimensão cósmica. Se a gente ler Apocalipse 12, dos versos 9 a 11, né, fala de uma guerra no céu e depois diz assim, olha, que agora chegou a hora da salvação pelo sangue do Cordeiro, né? E aí diz assim, olha, festejai, ó céus, e que neles habitai, mas ai da terra, porque Satanás, ou o dragão, desceu cheio de grande ira para vós. Ou seja, a cruz, ela resolve qualquer dúvida que houver sobre o caráter de Deus em termos cósmicos, né? Em termos cósmicos. E agora, essa reconciliação também acontece na terra porque ela já aconteceu no céu. Havia uma profunda necessidade de reconciliação. O pecado afastou o homem de Deus. E, em segundo detalhe, que não foi o homem que deu o primeiro passo, foi o próprio Deus na reconciliação. Então, ele mesmo vem em busca do perdido. Se havia uma reconciliação porque o homem se afastou, o próprio Deus agora promove a iniciativa de vir buscar. E aí, então, pelo seu sacrifício, na cruz do Calvário, o sangue de Cristo nos reconciliou e reconciliou todas as coisas para a glória do nome dele. Na queda, nós nos tornamos amigos do inimigo, né? Infelizmente. E aí a gente lembra em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, o evangelho antes do evangelho, que Deus diz a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, que é a igreja, né? Então, o inimigo de Deus, que se tornou nosso amigo por conta do pecado, agora, por causa do Evangelho, vai se tornar nosso inimigo, porque nós nos tornaremos de novo amigos de Deus. Não existe como ser amigo de Deus e amigo de Satanás.
Então a humanidade estava cativa debaixo da opressão de Satanás, irmanada com ele, incrivelmente irmanada com o seu opressor, com o seu escravizador. Mas Deus, no Evangelho, coloca em nós uma inimizade contra Satanás. Ele implanta em nós o desejo de nos ver livres dessa opressão maligna que o pecado causou em nossa vida. E ele faz isso como? Fazendo uma promessa de que viria um descendente, o primogênito de toda a criação aqui, o rei do universo, se faria homem para esmagar a cabeça da serpente, para a reconciliação definitiva entre nós e Deus. Então Cristo é esse ser exaltado que precisa realmente ser dignificado, exaltado. É por isso que em 2 epístolas aqui o apóstolo Paulo faz um hino em louvor a Jesus Cristo, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque ele nos reconciliou de novo com o Pai. Né? Sabe uma coisa que me chama a atenção, a gente está conversando aqui, você mencionou aí da dimensão cósmica, né, da reconciliação de Cristo na cruz. E eu fiquei pensando o seguinte, no céu o assunto está resolvido. Mas o assunto precisa ainda... Aqui o pecado lá no céu está resolvido. Apocalipse 12 fala da expulsão dos anjos caídos, né, daqueles que seguiram a Satanás. Mas aqui na Terra a gente ainda precisa fazer esse trabalho e é interessante, só para fechar esse ponto, a gente está falando de fazer reconciliação, de fazer paz, e Paulo chama o Evangelho, em Efésios, de Evangelho da Paz. Então é a proclamação do Evangelho que vai levar a essa reconciliação final e nós temos um papel muito fundamental, muito, muito importante nesse processo. Em Cristo, você foi reconciliado com Deus. O sacrifício de Jesus fez amizade entre você e o Pai. E esta bênção maravilhosa de que nós podemos ser de novo amigos de Deus está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço.